Pessoal, Pereira de novo, vamos dar continuidade à nossa aula em vídeo, né? Onde nós estamos em possibilidades. A gente vai estar falando hoje sobre processo de extinção de incêndio, vai sobre classificação dos incêndios de acordo com a proporção, de acordo com o tamanho. Vamos falar como se classifica os incêndios de acordo com a origem, qual foi a causa que começou esse incêndio. E vamos falar sobre os riscos de incêndio. Os processos de transição, os processos de extinção de incêndio são 4. Pode ser por abafamento, pode ser por resfriamento e pode ser por isolamento. O processo de extinção de incêndio que nós chamamos de abafamento é aquele processo que se dá através da retirada do oxigênio. Então, você tirou o oxigênio do fogo, o fogo apaga. Como você tirou o oxigênio do fogo? Você pode jogar terra, você pode jogar um tecido em cima, botar a tampa na frigideira, aí você tirou o oxigênio. Mais comum na nossa produção é usar o extintor. O extintor joga um pouquinho em cima e retira o oxigênio, a espuma quando encobre retira o oxigênio, até mesmo a água em jato neblinado também retira o oxigênio. Então, o processo de extinção de incêndio onde se retira o oxigênio chama-se abafamento. O processo de extinção de incêndio na qual se retira o calor é chamado de resfriamento. Resfriamento é tirada do calor. Como é que se tira o calor? Tirando água. Bom, a gente pode ter um exemplo do radiador. O radiador do carro, ele tira o calor do carro. Resfria o motor do carro. O ventilador tira o calor da sala, né? Ele resfria a sala. O ar-condicionado resfria a sala. Então, resfriar nada mais é do que retirar o calor. Então, o processo de extinção de incêndio na qual se retira o calor chama-se resfriamento. O processo de extinção de incêndio na qual se tira o material chama-se isolamento ou retirada do material. Então, está pegando fogo em alguma coisa, você retira os outros materiais que estão próximos, com isso o fogo vai reduzir em volume, em tamanho, né? E, consequentemente, vai apagar. Então, vimos aqui que a gente apaga fogo por abafamento, por resfriamento ou por isolamento. O quarto processo seria a quebra da reação em cadeia, tá? Na qual, quando você retira um dos elementos essenciais do fogo, o fogo tende a se extinguir por quebra da reação em cadeia. Como se classifica os incêndios de acordo com o tamanho? Tá? Ele pode ser classificado como princípio de incêndio, pequeno incêndio, médio incêndio, grande incêndio e extraordinário incêndio. O brigadista ele vai atuar basicamente no princípio de incêndio. Tá? Então, assim que começar o fogo está iniciando, ele chama o corpo de bombeiros e aí bota em ação o plano de evacuação. Procede-se a retirada das pessoas do local. Mas no princípio de incêndio, o fogo está no morre, né? Você consegue revelar com o extintor. Pega o extintor e dá um jato dele e ele apaga facilmente. Tá? Então, vamos lá. O princípio de incêndio é um incêndio que queima somente um objeto. Tá? Então, ele está bem no começo, ele está ainda na tomada, ele está queimando a vela que pegou no pano de prato, né? Ele está no som do carro, passando fumaça. Ele começou, aí quando está no móvel, não está num objeto ainda, ele não se alastrou. Então ele começou e não desenvolveu ainda. Um móvel, fogo na cadeira, na mesa, no sofá, no armário, na geladeira, na estante, fogo no tapete, esse fogo ainda está nesse móvel, ele não passou para os outros móveis ainda. Agora, quando esse fogo desse objeto ele passa, né? Ele passa de um móvel para o outro, do sofá passou para a estante, né? O da estante passou para a parede ou para o forro do gesso, o forro paulista ou o forro de PVC. Quando o fogo se alastra de um móvel para o outro, ele é chamado de pequeno incêndio. A gente podemos dizer que um pequeno incêndio também ele ocorre quando ele está queimando vários móveis, né? Um móvel só queimando é um princípio de incêndio. Aí quando queima vários objetos, queimou o tapete, o sofá, a mesa, o armário, vários ao mesmo tempo, queimando um cômodo todo, isso é um pequeno incêndio, ok? Então, um pequeno incêndio está queimando vários objetos no mesmo cômodo. Posso dizer assim, fogo no quarto, no quarto é pequeno incêndio, porque é um cômodo. Na cozinha, na sala, no banheiro, né? No sótão, no porão, no ambiente da casa é um pequeno incêndio. Quando esse fogo se alastra, né, ele esquenta a parede, ou a fumaça leva o calor até o outro setor e começa a pegar fogo em mais de uma sala, né, mais de um ambiente da casa. Então, fogo na cozinha, no quarto, na sala do banheiro, né, vários ambientes ao mesmo tempo,
Quando queimam vários elementos ao mesmo tempo, esse incêndio é chamado de médio. O médio incêndio é quando ele queima já vários ambientes, pode queimar até a casa toda. Então, se a gente falar, está queimando uma casa toda, isso é um médio incêndio, tá? Independente do tamanho dessa casa. A casa tem 80 metros quadrados, 60 metros quadrados, 120 metros quadrados, 200 metros quadrados, não importa. Você está queimando uma casa, uma residência confortável, mais confortável, um sobrado, uma residência é um incêndio médio. Para que o incêndio seja classificado como incêndio grande, ele estaria queimando mais de uma casa. Então, a casa incendiada passou fogo para a casa da vizinha, é isso? Uma favela, um barraco queimando, passou para o segundo, terceiro, quarto, 1000 barracos, é um incêndio grande, né? Enquanto for um barraco é médio, passou para vários barracos, ficou grande. Uma loja é médio, várias lojas é grande. Uma banca na feira é médio, várias bancas é grande. Então, quando for queimar mais de um objeto, é chamado de incêndio grande. O incêndio extraordinário, ele não tem nada a ver com o tamanho, né? Tem a ver com a origem, né? Por exemplo, o bombardeio, o terremoto, o vulcão. Se o incêndio for originário de fenômenos da natureza, ele já é chamado de incêndio extraordinário. Também extraordinário, fenômenos de guerra, o bombardeio, né? O que tem de muito interessante, muito semelhante nesses dois fatores aí. Quando ocorre fenômeno da natureza ou guerras, vai ter vários incêndios ao mesmo tempo. Imagine um bombardeio aéreo onde tem fogo em várias cidades, ou várias quadras, vários locais da mesma cidade. Todo ao mesmo tempo, um bombardeio pegou fogo, jogou bomba no Sul, norte, vários lugares ao mesmo tempo. Vai ser um incêndio extraordinário. O terremoto, o chão tremeu e jogou os portos para cima, os carros capotaram, as casas demoliram, então vai ter vários incêndios ao mesmo tempo. Esse incêndio é um incêndio extraordinário. Então, princípio de incêndio está queimando somente um objeto, pequeno incêndio está pegando fogo em vários objetos de um cômodo da casa, médio incêndio está queimando uma casa toda, grande incêndio são várias casas ao mesmo tempo, e extraordinário incêndio são vários incêndios ao mesmo tempo, porém em lugares diferentes, lugares distantes. Classificação dos incêndios de acordo com a origem, como foi que surgiu esse fogo. O fogo surgiu de forma acidental, forma intencional ou de forma natural. O incêndio de forma acidental, ele surge por negligência, imperícia ou imprudência. Negligenciou o fato de ter um combustível próximo onde você estava trabalhando com fogo. Imperícia, você não era experiente, você não era mecânico, você não era eletricista, você foi fazer algo sem saber, então pode causar um incêndio, vai ser por imperícia. E por imprudência, sabia que devia ter tomado mais cuidado e não tomou. Então, se o incêndio ocorreu sem a sua vontade, né, surgiu por sua imperícia, imprudência ou negligência, vai ser um incêndio acidental. Também podemos dizer que o incêndio acidental é um incêndio culposo, né? Tu teve culpa por ter sido imperito, imprudente e ter sido negligente. Agora, o incêndio, quando ele surge por querer, você quis queimar a prova e te incriminava, quis fazer mal a uma pessoa, queimando a casa dela, queimando a indústria dela, queimando o carro dela, você produz um evento desse, queimando algo que não era para ser queimado, queimando patrimônio de terceiros, você provocou, então foi intencional. Então, o incêndio acidental é sem querer, o incêndio proposital é por querer. O incêndio acidental chamam de incêndio culposo, o incêndio intencional nós chamamos de incêndio doloso. Os incêndios naturais são os incêndios que surgem sem a participação do homem. Então, o homem não participou, ele não provocou, ele não estava nem em casa, ele não estava nem no local, mas de repente um raio caiu, né? Então, baixa umidade e um calor extremo, né? O calor extremo também pode ser um incêndio local, um incêndio natural. Um vulcão, né? Expelindo lavas, né? Então, aí são situações em que o homem não participou, são incêndios naturais. Risco de incêndio. Risco de incêndio é tudo aquilo que você faz que pode vir a ocasionar um incêndio. Você fez alguma coisa e aquela coisa que você fez pode provocar um incêndio, então vai ser um incêndio acidental. Vai ser um incêndio acidental, né? Se você foi sem querer, vai ser intencional se foi por querer. Mas risco de incêndio é o ato de você provocar. Por exemplo, você está conduzindo o carro em mau estado de conservação, risco de incêndio. Guardou material combustível num local inadequado, risco de incêndio. Criança brincando com fósforo, risco de incêndio. Então,
sobrecarga elétrica, a fiação é muito fina e inapropriada, é um risco de incêndio. Tomada sobrecarregada, risco de incêndio. Testar vazamento de gás com fósforo é um risco de incêndio. Então, risco de incêndio é tudo aquilo que você faz que pode ocasionar um incêndio. Por exemplo, deixar celular carregando, né? Às vezes já aconteceu de pegar fogo no celular. A mocinha passa chapéu no cabelo e bota no braço do sofá, é risco de incêndio. Fazer queimada da seca, né? Na seca vai queimar só uma coisinha, mas fogo se alastra e queima tudo. Então, queimar na época inapropriada também é um risco de incêndio. Então, pessoal, o que eu falei hoje foi os processos de extinção de incêndio, que são abafamento, resfriamento e isolamento. Falei sobre a classificação dos incêndios de acordo com a proporção, que ele pode ser princípio de incêndio, pequeno incêndio, médio incêndio, grande incêndio e extraordinário incêndio. E falei sobre a classificação dos incêndios de acordo com a origem. Pode ser origem acidental, origem intencional e origem natural. Falei também que o risco de incêndio é tudo aquilo que você faz que pode causar um incêndio. Pegando essa deixa aqui, o risco de incêndio é o nosso serviço, né? A gente está de bombeiro, de brigadista lá no shopping, fica andando no e-mail público e nas lojas procurando os possíveis riscos de incêndio. Tá? Você detectou um risco de incêndio, vá lá e toma medidas, vá lá e tira aquela situação lá para não provocar esse incêndio. Tá bom? Um abraço, pessoal.